Meus amados irmãos, a paz seja convosco. Estamos aqui para mais uma aula do nosso Instituto Sefta Demini. Essa é a apostila do nosso Instituto Sefta Demini. Nós acabamos de terminar na aula passada a matéria de escatologia. Hoje vamos entrar aqui, nova matéria, missiologia. Matéria de missiologia. Está uma bênção. Então, a nossa teologia é uma teologia, ela é elementar, a teologia elementar, doutrinárias e conservadoras. E é uma teologia, não é neopentecostal, mas é pentecostal tradicional. Gostamos de segurar os bons costumes. Aqui está, então, esta apostila que nós vamos estudar hoje, começando aqui na missiologia, primeira aula, primeiro período. Quem desejar fazer o curso conosco, ele é um curso avançado, a nível de bacharel. Não é um bacharel, mas é a nível de bacharel, é um curso avançado. Os vídeos no nosso canal do YouTube é gratuito, qualquer pessoa pode assistir. Mas se alguém quiser fazer o curso e formar conosco e pegar o canudo, receber o canudo, então aí é só entrar em contato com a nossa diretoria. Entre em contato que nós passamos as demais informações para todos. Muito bem. Então, vamos falar sobre missiologia, evangelismo e missões. E olha como que esta aula, essa apostila está rica em conhecimentos. Olha só. No capítulo 1, nós iremos falar sobre missões e o Espírito Santo. No capítulo 1, nós vamos abordar esses seguintes temas: missões e o Espírito Santo, os grandes desafios da obra missionária e os 3 segredos para uma evangelização eficaz. Muito bem. No capítulo 2, iremos falar sobre evangelismo e integração. Evangelizar e integrar o novo convertido no meio da membresia da igreja. Então, neste capítulo 2 também, estudaremos sobre a música na evangelização e também como alcançar as crianças. No capítulo 3, nós vamos estudar sobre a obra missionária na igreja primitiva e vamos abordar os seguintes temas: fatores que caracterizam o êxito da obra missionária na igreja primitiva, evangelismo pessoal, como alcançar os elites, como alcançar as elites, evangelismo apaixonado, e vamos também estudar sobre como formar uma célula e trabalhar no crescimento da mesma. No capítulo 4, nós iremos estudar sobre missões transculturais e nos seguintes temas:
definição de missões transculturais. As missões transculturais, segundo o Evangelho de João, capítulo 20, 21. Missão transcultural, além de Jerusalém, em Atos 1 e 8. Missões transculturais no Antigo Testamento e missões transculturais no Novo Testamento. Estes são os assuntos que iremos abordar em toda esta disciplina de missiologia. Muito bem. O que vamos para a página de número 1. O que é missiologia? Missiologia trata-se de evangelismo e missões. Evangelismo e missões. Então, na nossa introdução, está assim: acenda a candeia do Espírito Santo para evangelizar. Lucas está baseado em Lucas, capítulo 15 e versículo 8. Eu vou fazer questão de ler esta passagem, porque ela é o coração. Ela é o coração de todos os títulos que iremos estudar durante alguns meses, 3 meses, nesta matéria. Muito bem. Lucas 15, 15, versículo 8. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Muito bem. Esta passagem é o coração de todos os títulos que vamos estudar aqui. Acenda a candeia do Espírito Santo para fazer missões. As moedas que procuramos estão estampadas com a imagem de quem as criou. São mais valiosas do que todo o ouro da terra e de todos os diamantes. Estão em um mundo escuro. Somente acendendo a candeia do Espírito Santo é que podemos alcançar os que jazem em um mundo realmente muito escuro. Os falsos conceitos da vida têm projetado sua sombra sobre toda a raça humana. Com a candeia do Espírito Santo acesa, tiraremos muitos dos que estão perdidos na escuridão. A minha oração é que você, ao estudar esta disciplina, seja impactado pelas chamas de evangelização e missões, e que o Espírito Santo possa apoderar de sua vida, te capacitando para cumprir com o ID de Jesus, pois o Senhor da ceifa está chamando e alistando trabalhadores para a sua seara, pois os campos já estão brancos para a colheita, mas poucos são os ceifeiros. É agora ou talvez nunca mais. Ou você faça missão
hoje, ou talvez nunca mais. Ou você faz hoje, ou talvez nunca mais. O clamor de Deus, que foi feito ao profeta Isaías, ainda está soando em nossos ouvidos. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quem irá? Quem irá? Será que Deus pode contar com você? Será que Deus pode contar com você? Então, se Ele pode contar com você, vamos começar esta aula dizendo assim. Eu vou dizer aqui e você diga também aí, para o Espírito Santo, viu? Então você diga assim, como o profeta Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Muito bem. Página de número 2, capítulo 1. Vamos falar sobre missões e o Espírito Santo. Missões e o Espírito Santo. Muito bem. Número 1. O Espírito Santo nos chama para a obra de missões em circunstâncias diferentes. O Espírito Santo nos chama para a obra de missões em circunstâncias diferentes. Então nós vamos ver aqui as diferentes circunstâncias que o Espírito Santo chama alguém para fazer a obra missionária. Vamos falar aqui primeiro de Jeremias, que foi chamado pelo Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Jeremias 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Olha aí o Senhor chamando Jeremias dentro do ventre da mãe, né? O Senhor falando com ele: antes que tu saístes do ventre de sua mãe, eu te conheci, eu te santifiquei, te dei as nações por profeta. Jeremias aí vai dizer para o Senhor Deus assim: olha, eis que eu não sei falar, sou como uma criança que não sabe falar. O Senhor diz para Jeremias: não diga, não passo de uma criança que não sabe falar. Abre a tua boca que eu te encherei de palavras. O Senhor fala com Jeremias, dá uma visão para ele e diz: o que vês, Jeremias? E ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor vai dizer para ele: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Aleluia. Então Deus vela pela palavra dele. Então Deus chama Jeremias nesta circunstância aí, né? Desde o ventre da mãe, para fazer a obra missionária, ministério de profeta. Temos também a chamada de Amós e Davi, que foram chamados pelo Espírito Santo em funções profissionais diferente uma do outro. Vamos ver a função profissional de Amós e logo após de Davi, em Amós 7, 14 e 15, e de Davi em 1 Samuel
16 e 11. Então, primeiro aí, de Amós. E respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo Israel. Deus chama Amós. Ele estava no meio das juntas de boi. Ele era boiadeiro e era cultidor de sicômoro. O Senhor chama ele. E vemos o Senhor chamando agora Davi, que tinha uma outra profissão, diferente de Amós. Leiamos, portanto, 1 Samuel 16 e 11. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta um menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Muito bem, muito bem. Vejamos a chamada de Samuel. Samuel foi chamado pelo Espírito Santo em um culto. Samuel foi chamado pelo Espírito Santo em plena juventude. 1 Samuel 3, 1 a 4. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, e não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia, que estando ele deitado no seu lugar, e eis que seus olhos começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse: Eis-me aqui. Amém, amém. Muito bem. Só um parêntese. Confira a câmera para mim. Muito bem, meus irmãos. Vamos ver agora aqui a chamada de Barnabé. Barnabé foi chamado pelo Espírito Santo em um culto regular da igreja. Vamos ver em Atos 13, versículo 1 e 2. Em um culto regular da igreja. E o Espírito Santo chama Barnabé. Na igreja em que estava Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Amém. Olha o Espírito Santo levantando missionários em um culto regular da igreja. Quando o Senhor quer convocar, Ele não escolhe lugar não, viu? Quando o Senhor quer chamar, quer convocar, quer levantar alguém para fazer a obra, Ele não escolhe o lugar. Aonde a pessoa estiver, Ele recebe ali a chamada pelo Espírito Santo de Deus. A chamada de Timóteo. Timóteo foi chamado pelo Espírito Santo por intermédio de outros ministros. Que coisa interessante, tá vendo? Enquanto Barnabé foi chamado pelo Espírito Santo em um culto regular da igreja, encontramos aqui Timóteo sendo chamado pelo Espírito Santo através de outros ministros. Atos 16, versículo 1 a 3. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego.
do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Muito bem. Vamos ver agora a chamada de Moisés e Paulo. Moisés e Paulo foram chamados pelo Espírito Santo de modo sobrenatural. De modo sobrenatural. Êxodo 3 e Atos 9. O capítulo todo? Começa a ler aí, até onde? Êxodo 3. Até onde eu falar que é para parar. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tire os sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o teu clamor por causa dos seus exaltores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém. Vem agora, pois, e te enviarei. Essa chamada foi sobrenatural, porque o próprio Deus desceu ali entre aquela sarça, como um fogo que ardia na sarça, e ela não se consumia. Com certeza aquela sarça simbolizava o povo de Israel, que estava em aflição. Aquele fogo, queimando ali, significava a aflição do povo. Mas quanto mais o fogo queimava, mais verde a sarça ficava. E Moisés chega para lá, ouve a voz do Senhor, o Senhor explica a situação do povo hebreu para Moisés e envia Moisés para libertar o povo. Chamada sobrenatural. E a de Paulo, Atos capítulo 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que entrasse algumas daquela seita, quer homens, quer mulheres, e os conduzisse para serem presos em Jerusalém. E indo a caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os meus agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra
e abrindo seus olhos não via a ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus filhos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quando ele deve padecer pelo meu nome. Amém. Olha que chamada sobrenatural aí, né? Vai, porque este é um vaso escolhido para mim. E levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Mostrarei o quanto vale sofrer por causa do meu nome. É sobrenatural esta chamada aí, porque ele teve um encontro diretamente com o Senhor Jesus no caminho de Damasco. Muito bem. A chamada de Lucas e Tito também foram chamados pelo Espírito Santo. Tito 1, versículo 1 a 4 e Colossenses 4, versículo 14. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo seja convosco, nosso Salvador. Isso foi a chamada de Tito. Muito bem, vamos ver a chamada agora de Lucas. Colossenses 4,14. Saudai-vos a Lucas, o médico amado, e Demas. Isto, o médico amado. Lucas era médico e o Senhor chama Lucas para a obra missionária. Então pode ver que cada um deles foram chamados em circunstância diferente um do outro. Muito bem. Vamos para o ponto 2. Os crentes comuns, cheios do Espírito Santo, são transformados em missionários. Os crentes comuns, cheios do Espírito Santo, são transformados em missionários. Tem que ser cheio do Espírito Santo, viu? Para ser transformado em missionário. Se a pessoa não for cheio do Espírito Santo, pode esquecer de missão, porque só faz missão quem é cheio do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que mobiliza a pessoa para fazer a obra missionária. Quem não é cheio do Espírito Santo não vai sentir nenhuma mobilização por missões, nenhum amor por missões, nenhuma compaixão pelas almas. Só quem é cheio do Espírito Santo é que tem compaixão. A palavra compaixão é sofrer com sofrimento alheio, sofrimento do outro, compaixão. Então vamos lá. O crente comum recebe o poder do Espírito Santo para transformar-se em missionário. E as
provisões do Espírito Santo para a obra de missões são estas. Número 1, o batismo com o Espírito Santo. Então, para fazer a obra missionária, o primeiro requisito que a Bíblia exige que a pessoa seja batizado no Espírito Santo. Lucas 24, 49 e Atos 1 e 8. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 1 e 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Viu? Primeiro, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Aí depois, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Muito bem. Em segundo lugar, os dons do Espírito. Precisamos ter os dons do Espírito Santo. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8 e 9. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Muito bem, vamos confirmar esta palavra em Romanos 12, versículo 3 a 8. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de mistérios, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus opera em tudo e em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Muito bem, para que confirmemos melhor esta palavra, ainda vamos ler Hebreus capítulo 2, versículo 3 e 4. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que os ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Amém, amém. Então vemos aí, né, em primeiro lugar, os crentes comuns que são cheios do Espírito Santo, que são transformados em missionários, precisam ser batizados com o Espírito Santo em primeiro lugar. Em segundo lugar, tem que ter os dons do Espírito Santo. Em terceiro lugar, eles precisam ser santificados. Tem que ter santidade para fazer a obra missionária. Tem que ter santidade. 1 de Coríntios 6 e 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Amém. É isso aí. O Espírito Santo é que faz todas estas coisas. É Ele que justifica, é Ele que limpa, é Ele que lava, é Ele que santifica. Ele é um dos agentes santificadores, o Espírito Santo. Então vamos continuar aqui, né? Primeiro falamos sobre o batismo com o Espírito Santo.
Segundo, dons espirituais. Terceiro, santificação. Quarto, tem que ter direção. Se não tiver direção, não tem condições de fazer missão. O missionário tem que ser direcionado pelo Espírito Santo, porque senão ele vai sair no campo e não vai acontecer nada. Nada. Então vamos lá. Direcionado. Atos 16, versículos 6 e 10. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Impedidos pelo Espírito Santo. Olha o Espírito Santo aí direcionando e impedindo. Versículo 10. E logo depois desta visão, procuramos partir para Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Muito bem, muito bem. Ainda capítulo 18, versículo 9 a 11. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ficou ali um anjo, e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. E ficou ali um ano. Um ano. Olha aí o Espírito Santo direcionando e instruindo como fazer a obra missionária. Primeiro lugar, batismo com o Espírito Santo. Segundo, dons espirituais. Terceiro, santificação. Quarto, direção. Quinto lugar, inspiração. O missionário tem que ser inspirado pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 2, 4 a 10. Tem que ter uma inspiração. 4 a 10. 4 a 10. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou e antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração dos homens, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Amém. Em sexto lugar, para ser um missionário, para fazer uma obra de missão, a pessoa tem que ter uma capacitação, tem que ser capacitado. Leiamos 1 Coríntios 2 e 4. 1 Coríntios 2 e 4. A minha palavra e a minha pregação não constituíram em palavras persuasivas, mas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Demonstração. A palavra não foi só com sabedoria humana, mas foi de Espírito e poder. E essa palavra foi uma demonstração, quer dizer, ele pregava e demonstrava o poder de Deus através do Espírito Santo, através dos sinais que aconteciam. E em sétimo lugar, tem que ter a confirmação. Atos 2:41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Amém. Confirmando em Hebreus 2:4. Testificando também Deus com eles por sinais e milagres,
e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Amém. Então está aí, né, este segundo ponto aqui. O crente comum cheio do Espírito Santo são transformados em missionários. Esses crentes comuns aí recebem o poder do Espírito Santo para transformar-se em missionário, e as provisões do Espírito Santo são para a obra missionária, são estas que falamos aqui. Então, se uma pessoa sai a campo missionário para fazer missões ou evangelismo, né, ele tem que, primeiro, ele tem que ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus, ser batizado com o Espírito Santo, né? É uma experiência que ele precisa de ter com o Espírito Santo, conhecer bastante o Espírito Santo de Deus. E, segundo lugar, ele tem que buscar os dons do Espírito Santo, porque o missionário tem que saber discernir quando a operação é de Deus e quando não é. Acontece muita coisa em campo missionário, que se o missionário não tiver um discernimento para saber se é Deus ou se é a carne ou se é o diabo, né? Tem coisa que é Deus que está fazendo, tem coisa que é o diabo, tem coisa que é a carne, e tem coisa que não é nem Deus, nem o diabo, e nem a carne. Tem coisa que acontece que é problema psicológico na vida da pessoa. Às vezes você está expulsando um demônio lá, não sai de jeito nenhum, e o pau está quebrando, está quebrando tudo, está machucando as pessoas, e a pessoa expulsando demônio, mas às vezes não é demônio. Aí vai achar que é carne, também não é carne. Às vezes a pessoa está com problema de mente, problema mental. Então, problema mental não vai sair com jejum e oração, vai ter que procurar uma ambulância e levar a pessoa para o hospital para fazer um tratamento. Então, por isso que tem que ter dons do Espírito Santo, discernimento. Então, se a pessoa sai para fazer missões, evangelismo, se deu tudo errado, ele foi e voltou, não conseguiu fazer nada, ganhar nada, foi tudo errado, voltou frustrado, é porque ou faltou direção do Espírito Santo, ou o Espírito Santo não direcionou, ou o Espírito Santo não o santificou, ou o Espírito Santo não o inspirou, ou o Espírito Santo não o capacitou, ou o Espírito Santo não confirmou aquela obra que ele foi fazer. Agora, quando tudo acontece, o Espírito Santo santifica, direciona, inspira, capacita e confirma, pode ir, que você vai voltar trazendo os frutos nas suas mãos para a glória de Deus. Vamos dar uma pausa por aqui, nesse primeiro período, e daqui a pouco iremos voltar novamente na parte de número 3, falando sobre o Espírito Santo opera por intermédio do missionário. Até daqui a pouco.